A patroa apontou o dedo para ela na frente de todos os funcionários, clientes e câmeras de celular, gritando: "Foi essa faxineira que roubou? Eu sabia que não podia confiar numa gente assim." A mulher ficou imóvel, humilhada, com as mãos trêmulas segurando o balde de limpeza, sem conseguir falar uma palavra. Eles riram, filmaram e a jogaram para fora como lixo, certos de que nunca mais precisariam se preocupar com ela. Mas o que a patroa não sabia é que aquelas câmeras guardavam uma verdade que ela jamais imaginou que existia. E quando veio à tona, calou cada um que estava naquela sala para sempre. O sol ainda não havia vencido o horizonte quando Maria Aparecida Souza Ferreira desceu do ônibus na Avenida Presidente Vargas, a bolsa de lona preta pendurada no ombro direito e os pés calçados no par de tênis brancos que ela lavava toda sexta-feira para que chegassem impecáveis na segunda. 54 anos, cabelos negros com fios de prata puxados para um coque firme na nuca, pele morena que guardava nas pequenas ruínas ao redor dos olhos a história de quem trabalhou muito e dormiu pouco durante décadas. Ela andava com passos medidos, sem pressa, mas sem demora, como alguém que aprendeu cedo que o tempo é a única coisa que ninguém pode devolver. O shopping Iguatemi começava a abrir suas entradas de serviço naquele horário. Eram 6h40 da manhã de uma terça-feira de novembro. E o ar carregava aquele calor úmido que antecede as tempestades de verão no interior paulista. O cheiro de terra molhada vindo das jardineiras da entrada, misturado ao ozônio dos aparelhos de ar-condicionado que já trabalhavam em regime máximo. Maria Aparecida cumprimentou o segurança da portaria de serviço com um aceno de cabeça. Um rapaz novo, de uns 25 anos, que sempre retribuía com um sorriso tímido, e seguiu pelo corredor de mármore frio em direção ao depósito de materiais de limpeza terceirizados. 8 meses. Era esse o tempo que ela trabalhava ali, sempre no turno da manhã, sempre a primeira a chegar, sempre a última a terminar seu trecho antes de qualquer vendedora pisar no salão. Ela conhecia cada metro quadrado da Elegance Modas como quem conhece o próprio quintal. Sabia onde o piso ficava mais escorregadio depois da chuva. Sabia que o banheiro do fundo tinha um vazamento intermitente que o gerente nunca consertava. Sabia que a vitrine central, a que exibia as peças de alto valor em veludo negro, precisava de um cuidado especial com o produto de limpeza, porque o tipo de vidro temperado manchava fácil. Ela sabia muita coisa sobre a Elegance Modas, muito mais do que qualquer pessoa naquele shopping imaginava. Maria Aparecida tirou o uniforme azul do armário de metal enferrujado que dividia com outras 3 faxineiras e começou a se trocar com os movimentos automáticos de quem repete um ritual há meses. O uniforme era o mesmo de sempre, calça azul marinho com vinco passado, camisa polo de tecido sintético com o logo da empresa terceirizadora no peito esquerdo, Servilimpo, em letras amarelas desbotadas. Ela o vestia com o mesmo cuidado com que colocaria qualquer outra roupa, passando a mão sobre o tecido para alisar, verificando se o crachá estava no lugar certo. Enquanto fechava o armário, sua mão roçou a alça da bolsa de lona e, por um segundo, seus dedos encontraram o objeto que estava guardado lá dentro desde a primeira vez que ela havia entrado naquele lugar. Uma caderneta preta, surrada, com as bordas dobradas de tanto uso. Ela não a abriu. Apenas deixou a ponta dos dedos pousar sobre a capa por um instante, como quem toca um amuleto antes de entrar. Depois, foi buscar o balde. O salão da Elegance Modas era um daqueles espaços projetados para fazer o cliente sentir que havia entrado em outro mundo. Lustres de cristal pendiam do teto em cascatas que capturavam a luz artificial e a transformavam em pontos brilhantes sobre o piso de mármore importado. As araras de roupas eram dispostas com espaço generoso entre si, como numa galeria de arte, cada peça com sua própria iluminação direcionada. O perfume ambiente, alguma fragrância cara que Maria Aparecida nunca conseguiu identificar, mas que associava ao cheiro de dinheiro novo, impregnava o ar de forma quase física.
As vitrines de acrílico exibiam bolsas, cintos, bijuterias e a coleção especial de novembro, que incluía 3 colares de prata cravejados de pedras semi-preciosas dispostos sobre almofadas de veludo carmesim. Ela passou o pano no chão em movimentos longos e cadenciados, de costas para a vitrine central, ouvindo o farfalhar suave da sua faxina contra o mármore. Naquela manhã, como em tantas outras, ela pensou no irmão. Pensou no hospital de Ribeirão Preto, onde ele passou os últimos 2 anos de vida. Nos corredores brancos e frios, onde ela dormiu em cadeiras de plástico mais vezes do que conseguia contar. Pensou no sorriso dele, sorriso de Hélio, largo, genuíno, o tipo de sorriso que fazia qualquer sala ficar mais quente. Pensou no que ele havia tentado fazer antes de partir, no papel que ficou incompleto, na promessa que ele não teve tempo de cumprir. Não havia amargura nesses pensamentos. Havia apenas uma determinação tranquila, funda, inabalável. Foi quando ouviu os saltos. Viviane Drummond Leal entrou pela porta da frente da Elegance Modas às 7h42, 21 minutos antes do horário de abertura ao público. Ela usava um tailleur bege de linho com detalhes dourados nos botões. Cabelos loiros, escovados com a meticulosidade de quem reserva hora de manhã em salão, e carregava uma bolsa de couro italiano que custava mais do que o salário mensal de qualquer pessoa que trabalhasse de uniforme naquele lugar. 41 anos, nariz fino, sobrancelhas desenhadas, o tipo de beleza que exige manutenção constante e cara. Ela atravessou o salão sem cumprimentar ninguém, os saltos ecoando no mármore como pequenas marcas de posse, e foi direto à vitrine central. Ficou ali por quase 30 segundos. Depois girou sobre os calcanhares e apontou. Sumiu um colar. Maria Aparecida levantou os olhos do chão. O salão estava começando a se preencher. 3 vendedoras já haviam chegado. A caixa, o assistente de estoque, um rapaz novo no setor de embalagens. Renata Campos, a gerente, havia chegado 5 minutos antes e aguardava com uma prancheta na mão perto do balcão. Do lado de fora do salão, pelo vidro da entrada, podiam-se ver os primeiros frequentadores do shopping passando pelo corredor. E 2 deles já haviam parado para olhar, percebendo que algo estava acontecendo dentro da loja. Fui eu quem organizou essa vitrine ontem à noite, disse Viviane, a voz subindo de tom em cada palavra. Eram 3 colares, agora são 2. O silêncio que se instalou durou apenas 1 segundo. Depois Viviane apontou o dedo para Maria Aparecida. Foi essa faxineira que roubou. O grito rasgou o ar da boutique com uma brutalidade que fez todos os presentes se imobilizarem. Não era apenas o volume, era a certeza contida nele, a acusação sem hesitação, sem pergunta, sem nenhum filtro de dúvida, como se a conclusão já estivesse formada muito antes de a boca abrir. Eu sabia que não podia confiar numa gente assim. Maria Aparecida ficou imóvel. Sentiu as mãos apertar o cabo do balde. Um aperto involuntário, os nós dos dedos branquejando por um segundo antes de ela se forçar a relaxar o punho. Sentiu o calor subir pelo pescoço, não de vergonha, mas de algo mais complexo. A sensação de ser reduzida, de repente, a menos do que se é, de ter todos os seus anos, todas as suas escolhas, toda a sua história comprimida dentro da palavra gente assim, como se coubessem ali, como se isso bastasse para definir quem ela era. Ao redor dela, os celulares foram levantados. Pelo menos 6, 7, talvez mais. Alguns já estavam na câmera antes mesmo de ela processar o que estava acontecendo. A vendedora mais nova e uma menina de uns 20 anos, nervosa, olhos grandes, não filmava, mas também não dizia nada. O assistente de estoque virou o rosto para o lado. A caixa olhava para o chão. Renata Campos, com a prancheta apertada contra o peito, prendeu a respiração. Do outro lado do salão, um senhor de terno cinza que havia entrado há poucos minutos para esperar a esposa, que experimentava um blazer no provador do fundo, parou completamente. Não filmava, apenas observava,
com uma expressão que misturava reconhecimento e algo mais difícil de nomear. Era o tipo de expressão de quem vê, em tempo real, uma situação que vai ter consequências que a pessoa causadora ainda não é capaz de imaginar. "Me devolve o colar agora", disse Viviane, avançando 2 passos em direção a Maria Aparecida, "ou vai sair daqui algemada." Maria Aparecida não recuou. Ficou parada exatamente onde estava, segurando o balde com as 2 mãos, e olhou para Viviane com uma calma que era, ela mesma, uma forma de resposta. Uma calma que não era resignação nem medo. Era outra coisa. Era a calma de quem sabe exatamente o que está acontecendo e exatamente o que vai acontecer depois. "Eu nunca peguei nada que não fosse meu", disse ela. A voz era baixa, firme, sem tremor. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Então, Viviane voltou-se para os 2 seguranças que haviam surgido na entrada do salão. "Tirem ela daqui." Os seguranças não foram violentos, mas também não foram gentis. Guiaram Maria Aparecida pelos braços com a eficiência impessoal de quem cumpre uma ordem. E ela não resistiu. Caminhou entre eles com a mesma postura ereta com que havia chegado aquela manhã, a cabeça ligeiramente erguida, os olhos olhando para a frente. No corredor, ao saírem pela porta lateral, um dos seguranças jogou suas sacolas pessoais no chão com um baque seco. A mochila, a bolsa de lona preta, o casaco que ela havia deixado pendurado no gancho perto do armário. Ela se abaixou para recolher tudo sem pressa. Atrás dela, pelo vidro da porta lateral, ela podia ouvir Viviane ainda falando, a voz aguda, triunfante, distribuindo ordens para os funcionários como quem acabou de resolver um problema que estava atrasando o expediente. "Chamem a polícia, registrem boletim e alguém vai até o depósito verificar o armário dela." Maria Aparecida estava ajoelhada no chão do corredor recolhendo seus pertences quando a bolsa de lona tombou e a caderneta preta escorregou pelo piso de porcelanato e foi parar a uns 2 metros dela. Uma menina de uns 10 anos, que passava com a mãe pelo corredor na direção das lojas, viu o objeto cair. Separou-se da mãe com um passo rápido, abaixou-se e pegou a caderneta. Estendeu com as 2 mãos, um sorriso simples no rosto. "É sua." Maria Aparecida olhou para a criança por um segundo. Os olhos grandes, a trança um pouco desmanchada, os sapatos escolares com marca de grama. Algo naquele rosto simples e generoso, naquela gentileza absolutamente gratuita oferecida no momento mais difícil da manhã, fez alguma coisa se mover dentro do peito dela, rápido e fundo, como uma onda que passou antes que ela pudesse nomeá-la. "Obrigada, minha filha." Ela abraçou a caderneta contra o peito por um segundo, os olhos fechados, antes de guardá-la na bolsa com cuidado. A mãe da menina havia parado a poucos passos, observando a cena. Era uma mulher de uns 35 anos, com sacolas de compras nos braços e uma expressão que havia mudado durante aquele breve momento. Do desconforto de quem viu algo errado acontecer para algo mais próximo de indignação. "A senhora está bem?" ela perguntou. "Quer que eu chame alguém?" Maria Aparecida a olhou. "Estou bem, sim. Obrigada." Fez uma pausa breve. "As coisas vão se resolver." Ela disse isso com uma naturalidade que não era performance. Era convicção. E havia algo naquele tom, tranquilo, seguro, quase sereno, que fez a mulher continuar olhando para ela por mais tempo do que seria normal, como quem tenta entender o que exatamente está vendo. Enquanto isso, do outro lado do vidro, o senhor de terno cinza havia saído do salão. Não pela porta principal. Pela lateral, a mesma que Maria Aparecida havia usado. Ele passou por ela no corredor, e quando seus olhos se encontraram, ele deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. O gesto de alguém que acabou de reconhecer uma pessoa que não esperava encontrar ali. Então, tirou discretamente o celular do bolso e fez uma ligação. A praça de alimentação do Iguatemi estava começando a se animar naquela manhã.
As primeiras mesas foram sendo ocupadas por casais de idosos que vinham tomar café, por executivos com laptops abertos, por mães com carrinhos de bebê esperando as lojas abrirem. O cheiro de pão assado misturava-se ao de café expresso e ao perfume sintético das praças de shopping. Um cheiro que é igual em todos os shoppings do mundo, uma espécie de cheiro de capitalismo em temperatura ambiente. Maria Aparecida encontrou uma mesa vaga no canto, longe do fluxo principal, e sentou-se. Colocou a bolsa sobre as pernas, as mãos sobre a bolsa, e ficou assim por um momento. Não com o olhar perdido de quem choque, mas com o olhar voltado para dentro de quem está pensando com cuidado. O celular vibrou no bolso. Ela o tirou, olhou para o número na tela e sentiu o canto da boca se curvar levemente. Era um número que ela sabia de memória há mais de 20 anos. Augusto, ela atendeu. Vi tudo, disse a voz do outro lado. Grave, calma, com aquela dicção precisa de advogado que fazia 30 anos que pesava cada palavra antes de soltar. Estou vindo. Eu sei, estou na praça de alimentação. 10 minutos. Ela desligou e abriu a bolsa. Tirou a caderneta preta com o mesmo cuidado com que se tira uma carta guardada há muitos anos. As bordas estavam mesmo dobradas. Não de descuido, mas de uso intenso, de folhas viradas e reviradas, de anotações feitas em pressa e relidas com calma. A capa tinha uma pequena mancha na parte inferior direita que ela nunca havia conseguido remover completamente. Uma mancha de café de uma madrugada no hospital, 3 anos atrás, quando ela havia escrito as primeiras páginas ao lado da cama de Hélio enquanto ele dormia. Ela a abriu. A letra era miúda, organizada em colunas, datas na margem esquerda, observações no corpo. Nas últimas páginas, tabelas com números, valores de avaliação, estimativas de patrimônio, referências a documentos que ela havia localizado com a ajuda de Augusto ao longo dos meses anteriores. Havia também, presa entre as últimas folhas com um clipe enferrujado, uma fotografia pequena e desbotada. 2 adultos jovens e uma criança de uns 4 anos num quintal de terra, sob uma mangueira. A criança tinha o sorriso largo e genuíno que Maria Aparecida reconheceria em qualquer foto, em qualquer época, em qualquer luz. Hélio, aos 4 anos, sorrindo como só ele sabia sorrir. Ela passou o polegar sobre a foto e fechou a caderneta. O Dr. Augusto Paranhos chegou exatamente no 11º minuto, como era seu hábito. Não adiantava, não atrasava, chegava quando dizia que chegaria. 63 anos, cabelos completamente brancos, o terno cinza passado com a mesma seriedade com que ele havia passado todos os outros ternos de todos os outros dias dos últimos 40 anos de profissão. Tinha mãos de dedos longos, mãos que assinaram contratos, testamentos, contestações, acordos, mãos que haviam tentado, anos atrás, assinar o documento que teria mudado o curso desta história. Ele se sentou em frente a Maria Aparecida, pediu 2 cafés sem perguntar o que ela queria, porque sabia tudo que ela preferia desde que a conhecia, e ficou olhando para ela por um momento antes de falar. Você está bem? Não era uma pergunta. Estou, ela confirmou. Foi humilhante, mas eu já sabia que seria assim, de alguma forma. Não esperava que fosse tão público. Eu também não. Ela passou a mão pela borda da caderneta sobre a mesa. Mas talvez tenha sido necessário. Às vezes, a verdade precisa de plateia. Augusto fez um som baixo que não era bem concordância nem discordância. Era o som de alguém que havia aprendido a lidar com os paradoxos da justiça ao longo de décadas e havia parado de se surpreender com eles. Os documentos estão prontos, ele disse. Tenho a pasta no carro. A ação foi protocolada ontem à tarde, como combinamos. O oficial de justiça estará na loja amanhã cedo. E o contador? A delegacia de crimes financeiros já foi notificada. O Bernardes, ele se referiu a Marcelo Bernardes, o contador da família Drummond, homem de 60 anos que havia administrado o espólio com uma lealdade seletiva que beneficiava apenas um lado da família.
Vai ter que explicar muita coisa nos próximos dias. Maria Aparecida assentiu devagar. Olhou para a xícara de café que acabara de chegar. Envolveu-a com as duas mãos, sentindo o calor contra as palmas. Sabe o que eu mais me lembro do Hélio? Ela disse de repente, sem nenhuma segue-lógica aparente. Mas Augusto estava acostumado a esses saltos. Era o jeito dela de pensar, conectando o passado e presente por caminhos que às vezes levavam alguns segundos para fazer sentido para os outros. Ele era o único da nossa família que não tinha vergonha de pedir perdão. Papai, nossa mãe, eu mesma, todos nós tínhamos essa coisa de engolir o orgulho junto com o erro e fingir que nada tinha acontecido. Mas o Hélio não. Ele parava, olhava nos olhos da pessoa e pedia perdão, mesmo quando não era completamente culpa dele. Augusto ficou quieto. Ele pediu perdão a mim antes de morrer, ela continuou, por não ter regularizado o inventário enquanto tinha forças. Disse que havia esperado demais, que havia subestimado o quanto estava doente. Eu disse a ele que não tinha nada para perdoar. Ela fez uma pausa. Não era verdade, minha. Mas eu não ia deixar ele morrer carregando isso. O advogado olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Havia acompanhado a família Drummond por mais de 2 décadas. Havia conhecido Hélio quando o empresário ainda era jovem. Havia assistido à construção do negócio. Havia sido testemunha discreta de cada decisão que ele tomara ao longo dos anos, incluindo a decisão de não confrontar a filha diretamente sobre a divisão do patrimônio. Uma decisão que Augusto havia questionado em voz alta mais de uma vez, e que Hélio sempre justificava da mesma forma. Ela ainda pode mudar. Deixa mais um... O tempo havia acabado antes da mudança. Como foi aqui dentro? Perguntou Augusto, referindo-se ao trabalho de observação que Maria Aparecida havia conduzido ao longo dos 8 meses de faxineira. Esses meses todos. Ela demorou um momento para responder. Difícil, disse finalmente. Não o trabalho. O trabalho, eu nunca me importei. Já lavei muitos chãos na minha vida, mais do que ela jamais vai lavar. O difícil foi ver o que ele construiu sendo usado do jeito que foi. Uma linha de tensão atravessou o rosto dela por um... O Hélio levou 23 anos construindo aquela loja. Escolheu cada detalhe. Tratava as vendedoras pelo nome. Sabia o nome dos filhos de cada funcionário. Quando alguém estava doente, mandava a cesta. Quando alguém precisava de adiantamento, dava sem perguntar. Ela olhou para o lado. Em 8 meses, eu vi uma funcionária ser mandada embora por ter chegado 6 minutos atrasada depois de levar o filho doente ao pronto-socorro. Vi outra ser rebaixada de cargo porque discordou de uma decisão de vitrine. Vi uma cliente mais velha sendo tratada como invisível porque a vendedora presumiu que ela não teria dinheiro para comprar. O silêncio que se seguiu era pesado. Ele ficaria com o coração partido, disse Augusto. Sim. Maria Aparecida olhou para ele. É por isso que estou aqui. Para entender o que estava prestes a acontecer na Elegance Modas naquela manhã de novembro, era preciso voltar 27 anos, a uma cidade chamada Franca, no interior de São Paulo, a uma família de trabalhadores rurais com 4 filhos, sendo Maria Aparecida a mais velha e Hélio o segundo. O pai deles, Antônio Souza Ferreira, havia passado a vida inteira trabalhando em fazendas de café. Primeiro como colhedor e depois como capataz. Um homem de honra rígida e palavras contadas que transmitiu aos filhos a ideia de que o único patrimônio que ninguém tira de você é o caráter. A mãe, Benedita, cozinheira em residências da cidade, havia ensinado os filhos a ler com livros emprestados da escola e a fazer contas de cabeça antes de aprender a fazê-las no papel. Eram pobres com a dignidade discreta de quem não sabe que podia ser de outro jeito. Hélio cresceu com aquela inteligência específica de quem aprende olhando, observando como as coisas funcionavam, entendendo relações de causa e efeito sem precisar que ninguém explicasse.
Aos 18 anos, foi trabalhar como office boy num escritório de contabilidade em Ribeirão Preto, onde a família havia se mudado quando Maria Aparecida passou no vestibular de pedagogia da USP. Aos 22, havia virado assistente administrativo. Aos 25, havia juntado dinheiro suficiente para alugar uma salinha num centro comercial e abrir uma pequena loja de roupas femininas. Não era glamourosa. Era um espaço de 20 metros quadrados com araras de segunda mão e iluminação fluorescente que piscava. Mas Hélio tratava cada cliente como se fosse a mais importante do mundo. Sabia os nomes, os gostos, os aniversários. Ligava para avisar quando chegava uma peça que a pessoa havia dito uma vez, em passagem, que gostaria de ter. Devolvia dinheiro sem questionamento. Trocava sem burocracia. Em 10 anos, a salinha de 20 metros havia se transformado numa boutique de 300 metros no shopping mais valorizado da cidade. Nesse percurso, Hélio havia se casado, enviuvado cedo. A esposa morreu num acidente de carro quando Viviane tinha 8 anos e criado a filha sozinho, com a ajuda de Maria Aparecida nos primeiros anos mais difíceis. A irmã havia se instalado por quase 3 anos na mesma cidade para dar suporte, colocando em pausa sua própria carreira de professora para estar presente. Era ela quem buscava Viviane na escola quando Hélio estava em reunião. Era ela quem ficava quando a menina ficava doente. Era ela quem lia histórias à noite quando o pai chegava tarde demais. Mas Viviane havia crescido com a cabeça voltada para o pai bem-sucedido, para o pai que assinava cheques, para o pai que era reconhecido no shopping, que tinha crachá dourado, que era chamado de seu Hélio pelos funcionários do estacionamento. A tia, para ela, era parte do cenário de uma fase que havia ficado para trás. Uma fase de dificuldade, de precisar de ajuda, que ela preferia não lembrar. Quando Hélio adoeceu, 5 anos antes de morrer, um problema cardíaco que foi diagnosticado tarde e que a partir de certo ponto não tinha mais tratamento que revertesse, apenas que desacelerasse, ele tentou organizar seu patrimônio com a cuidado que havia dedicado a tudo na vida. Chamou Augusto. Revisaram o testamento. Viu uma cláusula que reservava a Maria Aparecida uma parcela do valor de eventual venda da boutique, não a loja em si, mas 30% do valor de avaliação de venda, em caso de alienação do estabelecimento para terceiros. Era o reconhecimento, em linguagem jurídica, dos anos que ela havia investido na família sem nunca pedir nada em troca. O problema era que aquela cláusula constava num segundo documento, um codicilo que Hélio havia assinado 2 anos antes de morrer. Num dia em que ainda tinha lucidez e força suficientes para fazê-lo, mas que o contador Bernardes havia sistematicamente deixado de registrar em cartório, alegando pendências técnicas que nunca se resolviam. Quando Hélio morreu, o inventário foi processado com base apenas no testamento principal, que deixava tudo para Viviane, sem menção à irmã, e o codicilo ficou guardado, à espera de uma resolução que nunca havia chegado. Maria Aparecida sabia disso. Augusto sabia. Bernardes sabia. Viviane não sabia de nada. Ou talvez soubesse de alguma coisa, mas havia se convencido de que não saber era suficiente para não ser responsável. Quando a venda da boutique para a Rede Aliança Moda, uma cadeia nacional em expansão que havia feito uma proposta de valor expressivo pelo ponto comercial e pela marca, foi anunciada internamente, Augusto ligou para Maria Aparecida. "É agora", havia dito ele. "Se não mover a ação antes da venda, o dinheiro vai e a disputa fica muito mais complicada." "Eu sei", ela havia respondido. "Mas antes de entrar com qualquer coisa na justiça, eu preciso ver a loja por dentro. Preciso entender o que está lá." "Para quê?" "Você tem o documento." "Não é pelo documento." Uma pausa. "É por ele. Preciso ver o que ficou do que ele construiu." Augusto havia ficado quieto por um momento. "Então, quanto tempo você precisa?" "Uns meses." E assim, 8 meses antes daquela terça-feira de novembro,
Maria Aparecida Souza Ferreira havia se apresentado à empresa terceirizadora de limpeza com seu histórico de trabalhadora doméstica, seus documentos em ordem e uma referência impecável de uma escola municipal onde havia trabalhado anos antes. Havia sido contratada sem nenhuma dificuldade. A caderneta preta havia começado naquela primeira semana. Enquanto Maria Aparecida e Augusto conversavam na praça de alimentação, no segundo andar do shopping, Renata Campos estava sentada diante do computador do escritório interno da Elegance Modas, com o coração na garganta e os dedos paralisados sobre o teclado. Renata tinha 29 anos. Havia chegado à Elegance 3 semanas antes, vinda de outra loja do mesmo segmento, onde havia pedido demissão depois de uma série de desentendimentos éticos com a gerência anterior. Ela tinha o tipo de consciência moral que cria desconforto constante em ambientes onde as regras são aplicadas de forma seletiva. O tipo de pessoa que não consegue fingir que não viu quando viu, que não consegue dizer que não sabe quando sabe. Era isso que havia custado o emprego anterior. Era isso que estava tornando aquela manhã particularmente difícil. Ela havia chegado às 7h20, como de costume, e havia visto a cena toda desde o início. Havia visto o grito de Viviane. Havia visto o dedo apontado. Havia visto Maria Aparecida sendo retirada pela segurança com uma dignidade que contrastava de forma quase dolorosa com o tratamento que estava recebendo. E havia visto instintivamente que algo não fechava. Não tinha lógica. Em 8 meses de trabalho, não havia nenhuma ocorrência registrada contra aquela funcionária. Nenhuma queixa. Nenhum incidente. E um colar de vitrine não era o tipo de coisa que simplesmente desaparecia. A vitrine era monitorada. Havia câmeras cobrindo exatamente aquele ponto. E o sistema de segurança da loja era um dos mais modernos do shopping. Renata havia esperado Viviane se distanciar para o escritório, onde a ouvia ao telefone, eufórica, relatando o incidente para alguém. E então foi silenciosamente ao sistema de câmeras internas e acessou as gravações das últimas 12 horas. O que ela viu a deixou sem ar. A câmera da vitrine central mostrava claramente o seguinte: às 18h47 da noite anterior, uma mulher de jaleco de vendedora, identificável pelo cabelo ruivo preso em rabo de cavalo, detalhes que Renata reconheceu imediatamente, abria a vitrine com a chave que ficava no painel de controle da segurança, retirava o colar da almofada de veludo e o colocava dentro da bolsa que estava pendurada no ombro. A manobra durou 48 segundos. Depois disso, a câmera mostrava a vitrine com 2 colares, não 3. A câmera também mostrava com igual clareza que Maria Aparecida Souza Ferreira havia estado no salão entre as 6h20 e as 7h30 daquela manhã, e que em nenhum momento havia se aproximado da vitrine. Havia limpado o lado oposto do salão, o banheiro do fundo, o corredor de acesso ao estoque. A vitrine estava fora do seu percurso. Renata ficou olhando para a tela por 30 segundos, que pareceram muito mais longos. Depois abriu a gaveta, tirou um pendrive azul e salvou o arquivo. Fechou o sistema de câmeras com a mesma descrição com que havia aberto. Então ficou sentada na cadeira do escritório com o pendrive apertado na mão, ouvindo Viviane ainda ao telefone na sala ao lado. E pensou no quanto custava fazer a coisa certa, não em dinheiro. Ela abriu a bolsa, colocou o pendrive no bolso interno do casaco e foi buscar o número da delegacia mais próxima. Às 11 horas daquela mesma manhã, o vídeo havia sido assistido por 400 mil pessoas. Alguém, nunca ficou claro quem, entre os vários que filmaram, havia postado a cena completa numa rede social com a legenda: mulher humilhada e acusada de roubo sem provas em boutique de luxo no interior de SP. O trecho de 42 segundos mostrava o grito de Viviane, o dedo apontado, uma gente assim, dito com aquela certeza gélida, e depois, em contraste brutal, mostrava Maria Aparecida sendo conduzida pelos seguranças com aquela postura ereta que nenhuma câmera conseguia deixar de capturar. A internet, quando decide que alguém tem razão,
é implacável. Os comentários se dividiam entre indignação e curiosidade. Quem era aquela mulher? Por que ela estava tão calma? Por que a dona da loja estava tão certa? Havia alguma prova? O colar havia sido encontrado? Às 11h40, a mídia local já havia entrado em contato com o shopping. Às 12h15, uma repórter de um portal regional estava do lado de fora da Elegance Modas, com um celular na mão e um microfone improvisado, tentando entrevistar quem entrava e saía. Dentro da loja, Viviane havia percebido a proporção do problema às 11h30, quando a assistente mostrou o número de visualizações. Ela ficou olhando para a tela por um momento, com uma expressão que se transformava lentamente, do triunfo da manhã para algo mais parecido com a sensação de pisar em falso no degrau de uma escada. Isso passa, disse ela, sem convicção total. Vira a notícia de hoje. Amanhã esquece. A assistente não disse nada. Do lado de fora do escritório, no salão, a vendedora de cabelo ruivo, Kátia, 5 anos de casa, alguém que havia achado que poderia levar um colar e ninguém nunca saberia, havia recebido naquela manhã uma mensagem discreta de um número que não conhecia, dizendo apenas: "As câmeras estão com a polícia." Ela havia ficado imóvel na sua posição entre as araras por quase 1 minuto inteiro, com aquele tipo de frio que não vem da temperatura. Depois foi ao banheiro e ficou lá por 10 minutos. Quando voltou, havia algo diferente no jeito como ela se movia. Um alerta interno ligado, o corpo respondendo antes que a mente processasse completamente. Não adiantava. Era tarde. Às 14 horas daquela tarde, a praça de alimentação havia esvaziado o pico do almoço e voltado a um fluxo mais tranquilo. Maria Aparecida ainda estava lá, mas agora não estava mais sozinha, apenas com Augusto. Sentada à mesa, havia também uma mulher que havia chegado 30 minutos antes, Jurema Oliveira dos Santos, 61 anos. Vizinha e amiga de Maria Aparecida há mais de 2 décadas, uma mulher robusta, de voz grave e expressão direta, que tinha o hábito de chamar as coisas pelo nome. Jurema havia visto o vídeo no celular da filha às 10 da manhã e havia ligado imediatamente. "Eu quero entender", ela disse, olhando para Maria Aparecida com uma mistura de preocupação e algo que era quase admiração. "Você trabalhou 8 meses de faxineira nessa loja, sabendo que a loja era meio sua. Como você fez isso?" Maria Aparecida sorriu levemente. "Não era meio minha, era uma parcela do valor em caso de venda." "É a mesma coisa", disse Jurema, impaciente com os detalhes jurídicos. "Não é a mesma coisa para um juiz", interveio Augusto gentilmente. "Para um juiz não, mas para mim é." Jurema virou para Maria Aparecida. "Você podia ter entrado com o processo do sofá de casa. Por que foi trabalhar lá?" A pergunta ficou no ar por um momento. Maria Aparecida olhou para a mesa. Depois olhou para Jurema com aquele olhar direto, sem rodeios, que era uma das coisas que Jurema mais gostava nela. Porque o Hélio passou 23 anos construindo aquela loja com as próprias mãos. Ela disse: "Eu precisava saber o que tinha acontecido com o que ele construiu. Não o prédio, não o dinheiro, o jeito como ele tratava as pessoas, o espírito do lugar." Uma pausa. "E eu precisava de provas sobre o que estava acontecendo com a gestão. Precisava entender por dentro o que Viviane havia transformado aquilo. E o que você encontrou?" A resposta demorou. "Encontrei o que eu já esperava encontrar", disse ela, sem raiva na voz, mas com um peso que era inconfundível. Uma loja linda por fora e vazia por dentro. Funcionários com medo, clientes tratadas por tamanho de bolso, o nome do Hélio na vitrine e o jeito do Hélio em lugar nenhum. Jurema ficou quieta. "Mas também encontrei", continuou Maria Aparecida, e a voz aqui ganhou um tom diferente, mais suave. "Uma menina nova na gerência que chegou faz 3 semanas e que já está pedindo pelo amor de Deus para fazer as coisas direito. E uma caixa que se envergonhou tanto que virou o rosto quando me botaram para fora. E um segurança na entrada que me cumprimenta todos os dias com um sorriso."
Gente boa, Jurema. Sempre tem gente boa. Jurema sacudiu a cabeça devagar, os olhos brilhando. Você é uma mulher diferente, Aparecida. Ou não, ela respondeu. Só aprendi que julgamento apressado tem um custo alto. Minha mãe dizia que antes de julgar uma pessoa, devia andar 3 léguas no sapato dela. Eu andei 8 meses no chão dela. Augusto observou as 2 mulheres e pensou, não pela primeira vez naqueles anos, que Hélio havia herdado toda a sabedoria da irmã mais velha e que isso era parte do que o havia tornado tão extraordinário. E que Viviane, criada à sombra do sucesso do pai, mas à distância do caráter dele, havia herdado muito menos do que precisaria. A Delegacia do Consumidor recebeu Renata Campos às 14h30 daquela tarde. Ela havia pedido licença por doença. Dor de cabeça, disse para a assistente de Viviane, que havia olhado para ela com suspeita, mas deixado ir. E havia ido direto da loja para a delegacia, o pendrive no bolso do casaco, as mãos um pouco frias, mas a voz firme quando começou a relatar o que havia visto. O delegado plantão, um homem de uns 50 anos, com a expressão cansada de quem já viu muita coisa, assistiu ao vídeo das câmeras com atenção concentrada. Depois, assistiu de novo. Depois fez uma pergunta técnica sobre o sistema de câmeras que Renata não soube responder completamente, mas que indicava que ele estava levando a sério. Você tem noção de que pode perder o emprego por causa disso? Ele perguntou. Tenho, ela disse. Está fazendo mesmo assim? Sim. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois voltou para o vídeo. Kátia, a vendedora de cabelo ruivo, foi localizada na loja às 15h45, quando 2 policiais civis entraram pela entrada principal da Elegance Modas e pediram para falar com ela. Viviane, que havia visto os policiais chegarem do escritório, ficou por um momento com a expressão de quem está processando uma informação que não se encaixa no roteiro que havia imaginado para o dia. O que eles querem? Ela perguntou para a assistente. Não sei, Viviane. Eles pediram a Kátia especificamente. Os policiais conversaram com Kátia numa sala reservada. A conversa durou 16 minutos. Quando terminaram, Kátia saiu da sala com a bolsa na mão e os olhos vermelhos, acompanhada por um dos policiais. Ela não voltou para o salão. O colar foi encontrado na bolsa dela. O silêncio que se instalou no salão depois disso era de um tipo específico. O silêncio de quem está recalibrando rapidamente o que achava que sabia. As vendedoras trocaram olhares. A caixa ficou imóvel atrás do balcão. O assistente de estoque olhou para o chão. Viviane ficou na porta do escritório, os braços cruzados sobre o tailleur bege, processando. A acusação que ela havia feito de manhã, com tanto volume e tanta certeza, já estava em 400 mil telas. E o colar estava na bolsa da funcionária dela. A manhã seguinte, chegou com o sol de novembro batendo no estacionamento do shopping Iguatemi e com o vídeo já tendo ultrapassado 800 mil visualizações. Viviane chegou à loja mais tarde que de costume, às 9h10, quando normalmente chegava às 8h30, e havia algo no jeito como ela atravessou o corredor naquela manhã que era diferente do dia anterior. Os passos eram os mesmos, os saltos faziam o mesmo barulho, mas havia um enrijecimento sutil nos ombros, uma linha de tensão ao redor da boca, que era o sinal físico de alguém que havia passado a noite tentando controlar uma narrativa que estava escapando de suas mãos. Ela havia dado uma nota à imprensa na noite anterior, através de sua assessoria de comunicação, dizendo que havia agido com base nas informações disponíveis no momento e que lamentava qualquer constrangimento causado. O tipo de linguagem que soa a pedido de desculpa sem ser um pedido de desculpa, calculada para fechar o assunto sem assumir responsabilidade completa. O resultado havia sido esperado por qualquer pessoa que entendesse como funciona a internet em 2023. A nota havia gerado mais indignação do que o vídeo original. Uma gente assim não pede desculpa, havia dito um comentário com 40 mil curtidas. Ela disse que lamentava o constrangimento,
Qual constrangimento, o dela ou o da mulher que foi humilhada? Viviane não havia visto esse comentário especificamente, mas havia visto o suficiente. Ela estava a 10 metros da entrada da Elegance Modas quando parou. Na recepção da loja, visíveis através do vidro, havia duas figuras que ela não estava esperando. Um homem de terno cinza, de pé, com uma pasta de couro marrom sob o braço, que ela reconheceu depois de um segundo como o advogado que havia visto na loja no dia anterior, o que havia parado para observar a cena. E ao lado dele, uma figura em farda de oficial de justiça segurando uma prancheta. Viviane ficou parada no corredor por 3 segundos. Depois abriu a porta e entrou. Bom dia, Viviane. O doutor Augusto Paranhos disse o nome dela com uma familiaridade que a desconcertou levemente, como se já a conhecesse, como se houvesse alguma história entre os dois que ela não estava lembrando imediatamente. Meu nome é Augusto Paranhos. Sou advogado da família Drummond há 23 anos. Era advogado do seu pai. O sangue de Viviane correu mais devagar por um... Eu me lembro de você, disse ela, cuidadosa. Você cuidou do inventário quando meu pai morreu. Cuidei do inventário principal, ele disse. Há um segundo documento que não foi parte daquele processo. É sobre isso que precisamos conversar. O oficial de justiça estendeu a prancheta com os documentos para Viviane assinar o recebimento. Ela não assinou imediatamente. Ficou olhando para os papéis, com aquela expressão de quem está tentando ler o final de um livro, pulando para a última página, tentando entender o tamanho do que estava diante dela antes de se comprometer com qualquer reação. O que é isso? Perguntou. É uma ação contestando a venda da Elegance Modas para a rede Aliança Moda, disse Augusto com a serenidade de quem explica algo que já sabe de cor, com base em uma cláusula testamentária constante de codicilo assinado por Hélio Drummond 2 anos antes de seu falecimento, que reserva a Maria Aparecida Souza Ferreira Drummond. Ele fez uma pausa. Sua tia, 30% do valor de avaliação de qualquer venda do estabelecimento para terceiros. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa fisicamente o espaço. Viviane ficou olhando para Augusto. Minha tia, ela disse. A voz tinha um tom estranho, não de surpresa total, mas de algo que ela havia guardado numa gaveta mental e que agora estava sendo tirado à força. Sua tia, confirmou ele. Maria Aparecida Souza Ferreira Drummond, a mulher que você acusou de roubo ontem de manhã na frente de 400, agora 800, 1000 pessoas. Viviane prendeu a respiração. Isso não pode ser possível. Ela trabalhava aqui como faxineira porque escolheu assim, disse Augusto. A voz continuava calma, sem julgamento explícito, mas com o peso específico de quem está enunciando fatos que dispensam adjetivos. Durante 8 meses, avaliando o estabelecimento antes de dar início ao processo. O mundo de Viviane, naquele momento, não desabou de uma vez. Desabou em camadas, como o teto de uma construção que perdeu as vigas uma a uma. Cada revelação, uma viga a menos. Cada segundo, um deslocamento maior. O codicilo foi deliberadamente não registrado pelo contador Bernardes, continuou Augusto. Ele está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Financeiros. Os documentos que fundamentam essa investigação estão incluídos nesta pasta. Ele colocou a pasta de couro marrom sobre o balcão da Elegance Modas, com uma delicadeza que contrastava com o peso do gesto. A pasta aterrissou sobre o mesmo balcão, onde Viviane havia passado 5 anos fechando vendas, recebendo parabéns, assinando contratos, administrando o legado do pai como se fosse exclusivamente seu. Renata Campos havia chegado antes de Viviane naquela manhã e estava sentada no escritório quando os policiais e Augusto chegaram. Ela havia dormido mal, um sono fragmentado, cheio de acordadas, o tipo de noite que se passa revisando decisões na cabeça sem conseguir parar. Mas quando abriu os olhos às 5:30 da manhã e ficou olhando para o teto do quarto por uns minutos, via algo diferente da véspera. Uma clareza. Ela havia feito a coisa certa, podia custar o emprego,
Provavelmente ia custar. Mas havia algo mais custoso do que perder emprego. Era perder a capacidade de se olhar no espelho de manhã sem desviar o olhar. Ela estava no escritório com um café na mão quando ouviu os passos de Viviane chegando, e em seguida a conversa com Augusto começar. Ficou quieta, sem se mover, ouvindo, não por curiosidade voyeurística, mas porque havia algo no tom daquela conversa que fazia com que qualquer movimento parecesse inadequado, como um som muito alto no meio de um silêncio importante. Quando a voz de Viviane disse "minha tia" daquele jeito, Renata fechou os olhos por um momento. Ela não conhecia Maria Aparecida. Havia chegado 3 semanas antes, quando a mulher já trabalhava há meses no turno da manhã. E havia visto apenas de relance em 2 ou 3 momentos. Aquela figura silenciosa com o uniforme azul, sempre no começo do dia, sempre saindo antes do salão encher. Mas havia algo naquela mulher, no modo como ela se movia, no cuidado com que fazia o trabalho, que Renata havia notado e não conseguido nomear completamente. Agora estava começando a entender. Ela levantou devagar, foi até a porta do escritório e ficou no vão observando a cena no balcão. Augusto estava terminando de explicar algo sobre o codicilo. Viviane tinha uma expressão que Renata nunca havia visto nela antes. Não raiva, não frieza, não o triunfo irritante da manhã anterior. Era outra coisa. Era a expressão de alguém que está pela primeira vez de frente a uma consequência real de suas próprias ações, sem intermediário, sem como desviar. O oficial de justiça ainda esperava com a prancheta. Viviane pegou a caneta e assinou. A identidade de Maria Aparecida veio à tona nas redes sociais naquela tarde de quarta-feira. Não através de qualquer declaração dela ou do escritório de Augusto, mas através do movimento orgânico das pessoas que queriam saber mais sobre a mulher do vídeo. Alguém havia localizado uma entrevista antiga, de 5 anos antes, num jornal regional. Uma matéria sobre o programa de bolsas de uma escola municipal em que Maria Aparecida havia ensinado por 18 anos antes de se aposentar. A foto mostrava uma mulher mais jovem, com um coque, o mesmo olhar direto, recebendo uma placa de reconhecimento de uma turma de alunos que havia passado para o ensino médio. Na entrevista, ela falava sobre educação com aquela clareza quieta que era característica dela. O que uma sala de aula faz de melhor não é ensinar matéria, é ensinar que você tem valor, que sua vida importa. E isso, uma vez que uma criança aprende, ninguém tira mais. Alguém havia localizado outra matéria, essa de 3 anos antes, num blog comunitário de saúde. Uma nota curta sobre voluntários que faziam companhia a pacientes em tratamento prolongado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O nome de Maria Aparecida aparecia na lista, com a informação de que ela havia feito voluntariado durante 2 anos consecutivos. Alguém havia localizado, numa lista de homenageados de uma associação de professoras aposentadas, uma menção à professora Maria Aparecida, que dedicou os últimos 3 anos a cuidar do irmão doente, abrindo mão de viagem de aposentadoria e de outros projetos pessoais para estar presente. A internet, que havia começado o dia com raiva, estava terminando-o com algo mais complexo, uma espécie de admiração reverente, o sentimento coletivo de quem havia se deparado com um personagem real que parecia grande demais para caber na tela pequena de um celular. O vídeo chegou a 1 milhão de visualizações às 18 horas. Às 19, havia um perfil criado espontaneamente por desconhecidos chamado Quem é Maria Aparecida, com 40 mil seguidores. Às 21, um jornalista de um portal nacional havia ligado para Augusto pedindo uma entrevista com ela. Augusto havia consultado Maria Aparecida, que havia pensado por um momento e dito, depois do acordo, não antes. Naquela quarta-feira à noite, Viviane Drummond Leal estava sozinha no escritório da Elegance Modas. Havia mandado todo mundo embora às 18 horas. Havia dito à assistente que não precisava de nada,
Havia ficado sentada na cadeira executiva de couro que havia comprado para o escritório 2 anos antes. Uma cadeira que havia custado R$ 3.200 e que, na época, havia parecido o detalhe óbvio para um escritório daquele nível. A pasta de Augusto estava sobre a mesa, aberta. Ela havia lido todos os documentos, 2 vezes. A linguagem jurídica que ela normalmente delegava a outras pessoas, ela havia decifrado por linha, como se o esforço físico de entender cada cláusula pudesse, de alguma forma, mudar o que estava escrito. Não podia. O codicilo era real. O pai era inconfundível. Ela havia crescido vendo aquela assinatura em tudo, nos documentos da escola, nos cheques, nos cartões de aniversário, numa letra que ele havia desenvolvido ao longo de décadas de empresário e que tinha uma inclinação específica para a direita. Uma ligatura entre o H e o E que era absolutamente única. Não havia como contestar a autenticidade. A cláusula era clara. 30% do valor de avaliação de venda em caso de alienação do estabelecimento a terceiros. Com a proposta da Rede Aliança Moda no valor que havia sido negociado, isso representava um número que Viviane havia calculado 3 vezes porque não queria acreditar na primeira. Mas o que ficava na cabeça dela, mais do que o número, era outra coisa. Era a imagem de Maria Aparecida com o balde de limpeza nas mãos. 8 meses. A mulher havia trabalhado 8 meses naquela loja. Chão que ela limpou, banheiro que ela limpou, vitrine que ela nunca tocou, mas que estava tão dentro do escopo do que a pertencia quanto qualquer coisa que Viviane havia tocado nos últimos 5 anos. Viviane se lembrava vagamente da tia. Uma figura borrada nos anos de infância. Uma mulher que aparecia às vezes, que ficava uns dias, que lia histórias, que cheirava a sabão de coco e a algo mais suave que ela nunca havia conseguido identificar. Uma figura que havia desaparecido gradualmente à medida que Viviane cresceu, e o pai ficou mais ocupado, e a vida da família foi se tornando mais urbana, mais profissional, mais distante do quintal de Franca e das mangas caídas no chão e das histórias antes de dormir. Ela abriu o computador e digitou o nome no buscador. Maria Aparecida Souza Ferreira Drummond. As reportagens foram aparecendo uma por uma. A professora, o voluntariado, o cuidado com o irmão, a placa de reconhecimento. E agora o vídeo, o dedo apontado, o grito, o colar, o oficial de justiça. A tia que a filha não havia reconhecido depois de décadas, porque não havia se dado ao trabalho de continuar vendo. Viviane ficou olhando para a tela por um tempo que ela não conseguiu medir depois. Em algum momento, as lágrimas começaram. Não as lágrimas performáticas que ela havia aprendido a usar em situações difíceis. Aquelas que vinham rápido e secavam rápido e não deixavam rastro de verdade. Eram outras, lentas, quentes, que escorriam pelo rosto sem pressa, o tipo de lágrima que vem de um lugar fundo que a pessoa não sabia que estava carregando, até que algo perfura a superfície. Ela não sabia exatamente pelo que estava chorando, pelo pai, pela tia, pela faxineira que ela havia humilhado sem saber quem era. E que talvez fosse a mesma coisa, porque o para não saber quem era. O problema era que fazia diferença saber quem era. Isso era o mais difícil de engolir. O problema não era que havia xingado a própria tia sem reconhecê-la. O problema era que havia xingado uma mulher com a convicção de quem acha que o uniforme azul é motivo suficiente. Ela ficou sozinha com esse pensamento por muito tempo. Na quinta-feira de manhã, Viviane pediu à assistente que agendasse uma reunião com o Dr. Augusto Paranhos para aquela tarde. A assistente transmitiu o pedido, e a resposta de Augusto chegou em menos de 10 minutos. Ele poderia comparecer às 14 horas, mas que Maria Aparecida estaria presente. Viviane havia ficado um momento em silêncio quando recebeu essa informação. "Tudo bem", disse. A reunião aconteceu no escritório da Elegance Modas. Eram 14 horas e 8 minutos, quando Maria Aparecida entrou pela porta.
de calça preta e blusa de algodão cinza, sem uniforme, sem balde, com a bolsa de lona no ombro, a mesma bolsa onde estava a caderneta preta. Augusto vinha ao lado dela. Renata Campos, que havia sido solicitada pela delegacia para permanecer disponível como testemunha, estava no salão do lado de fora, mas não na reunião. Viviane estava atrás da mesa, de pé, quando as duas mulheres se olharam pela primeira vez naquela semana, sem o filtro da hierarquia de uniforme. O silêncio durou talvez 5 segundos. "Você pode sentar", disse Viviane. A voz era controlada, mas havia algo nela que não estava presente no dia anterior. Uma rachadura pequena, mas perceptível. O som de uma estrutura que havia cedido em algum ponto. Maria Aparecida sentou-se. Augusto ficou em pé, um passo atrás, com a pasta. "Eu preciso dizer uma coisa", começou Viviane. Ela havia ensaiado alguma versão desse momento durante a noite, e agora que o momento havia chegado, as palavras ensaiadas pareciam todas insuficientes. "Sobre o que aconteceu na terça." "Você não precisa explicar o que aconteceu na terça", disse Maria Aparecida. A voz era baixa, direta. "Eu estava lá." "Eu sei." Viviane deglutiu. "Não é para explicar, é para pedir desculpa." O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Era um silêncio de espera. Não tensa, mas atenta, o tipo de silêncio que dá espaço para a próxima palavra cair no lugar certo. "Eu não sabia quem você era", continuou Viviane. "Mas..." Ela fez uma pausa e a linha de tensão em torno da boca se aprofundou. "Essa não é a parte que me envergonha. Me envergonha que eu teria feito o mesmo de qualquer jeito. Mesmo não sendo você. Mesmo sendo qualquer outra pessoa com aquele uniforme. Havia algo nessa honestidade que era difícil, não fácil demais, não calculada para parecer bem. Era a honestidade desconfortável de quem chegou a um lugar de clareza que preferia não ter chegado." Maria Aparecida ficou olhando para a sobrinha por um... "Eu sei", ela disse então. "E é isso que eu precisava que você dissesse." "Não foi suficiente", disse Viviane. "Pedir desculpa não conserta o que está na internet." "Não", Maria Aparecida concordou, "mas conserta outras coisas." A reunião durou 2 horas e 20 minutos. Augusto apresentou os termos do acordo que havia elaborado, e Viviane e seu advogado, chamado às pressas, um homem jovem que chegou com ar de não ter dormido bem, analisaram cada ponto. Houve discussão, houve renegociação de alguns detalhes, houve momentos em que os advogados falavam entre si, enquanto as duas mulheres ficavam em silêncio, cada uma olhando para um ponto diferente da sala. Em determinado momento, durante uma pausa, Viviane disse para Maria Aparecida, sem que nenhum dos advogados estivesse prestando atenção: "Ele falava em você, meu pai." Às vezes, ele olhava para a janela e dizia: "A Cida teria gostado de ver isso." Eu nunca perguntei quem era a Cida. Maria Aparecida ficou quieta por um... "Cida era o nome que ele me chamava desde criança", ela disse. "Ninguém mais me chama assim." Houve um silêncio. "Me desculpa", disse Viviane. Por um instante, a mulher de 41 anos com o tailleur bege e a bolsa italiana pareceu muito mais nova ao mesmo tempo. Velha no peso do que havia entendido tarde demais. Nova no jeito desorientado como estava aprendendo a carregar esse peso. "Por tudo que eu não fiz nesses anos, não só pela terça." Maria Aparecida assentiu devagar. "Pedido aceito", ela disse. "Mas agora você vai ter que aprender o que fazer com isso." O acordo foi homologado em cartório 3 semanas depois, com todas as partes presentes. Estava documentado que a venda da Elegance Modas para a rede Aliança Moda seria permitida a prosseguir, uma vez que o litígio havia sido resolvido extrajudicialmente. O valor total de avaliação era de R$ 4.200.000. A parcela correspondente a 30%, R$ 1.260.000, estava destinada não a Maria Aparecida como pessoa física, mas a um fundo instituído por ela,
com a finalidade específica e irrevogável de financiar bolsas de capacitação profissional para mulheres trabalhadoras domésticas e de serviços gerais no município de Ribeirão Preto e região. O fundo foi batizado de Fundo Hélio Drummond, Formação e Dignidade. A cláusula de denominação havia sido a última coisa que Maria Aparecida havia inserido no acordo e era a única que não havia sido negociada. Ela havia colocado sobre a mesa, olhado para Viviane e dito simplesmente: "Esse é o nome, não é negociável." Viviane havia concordado sem palavra. O contador Bernardes enfrentou processo administrativo e penal pelos anos de omissão dolosa no registro do codicilo. Sua carteira profissional foi suspensa preventivamente durante a investigação. Num depoimento posterior, ele alegou que havia interpretado que a vontade da família era simplificar o inventário. Uma justificativa que o delegado responsável pelo caso descreve nos autos como de notável insuficiência. Kátia, a vendedora de cabelo ruivo, foi demitida por justa causa e respondeu por furto qualificado, dada a posição de confiança que ocupava. Em seu depoimento, ela disse que havia achado que ninguém iria notar. E quando o delegado perguntou se ela havia considerado que havia câmeras, ela disse que sim, mas que havia achado que as câmeras não eram revisadas com frequência. A resposta havia circulado nas redes sociais depois com o comentário seco de uma jornalista: "A impunidade que esperamos tem mais poder que a câmera que vemos." Renata Campos foi mantida no cargo por determinação judicial como testemunha-chave durante o período de investigação. Quando a determinação judicial se encerrou, a Rede Aliança Moda, que havia assumido a gestão da boutique durante o processo de transição, ofereceu a ela a gerência permanente, com um contrato que incluía cláusulas de autonomia de gestão que ela havia listado como condição. Ela aceitou. 3 meses depois do dia da terça-feira de novembro, numa manhã de fevereiro, com o sol de verão tardio aquecendo os bancos de pedra da Praça 15 de Novembro, no centro de Ribeirão Preto, Maria Aparecida deu a única entrevista que concedeu sobre os acontecimentos daqueles meses. Ela havia escolhido o local ela mesma, não um estúdio, não uma sala de reuniões, não o salão da Elegance Modas. Um banco de praça com pombos no chão ao redor e o cheiro de capim e de bauru da lanchonete vizinha, misturado ao ar. Ela chegou com a bolsa de lona, sentou-se com a caderneta preta sobre os joelhos e recebeu a repórter com o mesmo aperto de mão firme e direto que dava a todo mundo. A entrevista durou 40 minutos. Desses, a parte que foi ao ar durou 6. A repórter era uma mulher jovem, de uns 27 anos, que havia passado semanas tentando conseguir o contato de Maria Aparecida e que chegou ao banco de praça com um caderno de anotações e uma seriedade um pouco nervosa de quem quer muito fazer uma boa pergunta. Ela fez muitas perguntas. A maioria, Maria Aparecida respondeu com a precisão quieta que era seu estilo, sem elaborar demais, sem minimizar, sem os enfeites performáticos que a situação poderia ter justificado. "A senhora sabia desde o começo que tudo aquilo ia acontecer?" a repórter perguntou. Maria Aparecida pensou por um momento. "Eu sabia que a verdade estava lá", ela disse. "Não sabia exatamente como ia aparecer. A verdade tem o próprio jeito de aparecer. E quando a acusaram, na frente de todos, com as câmeras filmando, o que a senhora sentiu?" Uma pausa mais longa dessa vez. "Senti o peito apertar", ela disse. "Não vou fingir que não doeu. Doeu sim. Não foi a acusação. Fui acusada falsamente uma vez na vida antes daquilo, quando tinha 16 anos, de ter copiado uma prova. E eu sei que dói mais a injustiça do que o barulho que ela faz." Ela fez uma pausa. "O que doeu foi uma gente assim." Porque gente assim, para ela, era uniforme azul, balde na mão, pele morena, meia-idade, terceirizada. Era tudo que ela precisava saber para já saber. E isso... Ela olhou para um ponto à distância, para além das pombas e do calçamento da praça. Isso não é um problema de uma pessoa. É um problema que vai muito além dela. "E hoje a senhora tem algum ressentimento de Viviane Drummond?"
Maria Aparecida voltou o olhar para a repórter. Ressentimento é caro demais para mim, ela disse. Eu tenho melhor uso para essa energia. A repórter hesitou, depois fez a pergunta que havia deixado para o fim. Por que a senhora não reagiu no momento da acusação? Por que ficou em silêncio? E Maria Aparecida disse, com aquela voz baixa e firme, que havia atravessado o barulho daquele dia e continuava atravessando agora o ar quieto da praça. Porque eu sabia o que era verdade, e a verdade não precisa de barulho para aparecer. O Fundo Hélio Drummond, Formação e Dignidade, abriu inscrições pela primeira vez em março, 2 meses depois da homologação do acordo. Em 48 horas, havia recebido 230 candidaturas de mulheres trabalhadoras domésticas, faxineiras, cuidadoras, lavadeiras, que queriam cursos de capacitação em áreas que iam de gestão doméstica a auxiliar de enfermagem, de informática básica, a costura profissional. A cerimônia de abertura aconteceu numa manhã de sábado, numa escola municipal do bairro Ipiranga, que havia cedido o salão de eventos. Não havia lustres de cristal. Havia cadeiras plásticas dispostas em semicírculo, um banner impresso com o nome do fundo, um micro-ondas numa mesa lateral com café e pão de queijo. Havia sentadas naquelas cadeiras 108 mulheres que usavam roupas de domingo, as mais arrumadas que tinham, e que seguravam suas pastas de documentos com a seriedade de quem sabe que aquilo importa. Maria Aparecida sentou-se entre elas, não na frente, no meio. Quando foi chamada para dizer algumas palavras, ela se levantou sem pressa, foi ao microfone improvisado e ficou um momento olhando para aquelas 108 caras. Meu irmão Hélio, ela começou, e a voz foi firme o suficiente para encher o salão. Passou a vida inteira acreditando que qualquer pessoa, com a oportunidade certa, pode mais do que acha que pode. Não era ingenuidade. Era uma coisa que ele havia visto acontecer com ele mesmo e que ele fazia questão de não esquecer. Ela fez uma pausa. Este fundo não é de. Caridade é quando alguém dá de cima para baixo. Isso aqui é reconhecimento. É reconhecer que tem gente que trabalha muito, com muito valor, em trabalhos que o mundo prefere não ver e que merecem ter o nome visto, o trabalho reconhecido e a escolha do próprio caminho respeitada. O silêncio das 108 mulheres era o tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de atenção. O nome desse fundo é Hélio, mas ele poderia ser o nome de qualquer uma de vocês, ou das mães de vocês, ou das avós. Ela olhou pela sala. Eu não sei o que cada uma de vocês vai fazer com o que aprender aqui, mas eu sei que vão fazer algo, e é isso que basta. Ela voltou para a cadeira. Do lado de fora da escola, estacionado na rua de paralelepípedo, havia um carro preto que ficou ali por uns 20 minutos. Dentro no banco do motorista estava Viviane Drummond Leal, sem tailleur, sem bolsa italiana, numa blusa de algodão simples, os cabelos loiros presos num rabo de cavalo descuidado. Ela havia ficado sabendo do evento pelas redes sociais e havia ido sem dizer a ninguém. Não entrou, ficou olhando pela janela para a escola, para as mulheres que ainda chegavam, para o banner com o nome do tio, o pai que ela não havia sabido ser filha o suficiente. Depois ligou o carro e foi embora. O que ela ia fazer com aquilo, com o peso desse dia, com a clareza que o acordo havia forçado e que a cerimônia havia aprofundado, isso era uma história que ainda estava no começo. Uma história que só ela poderia escrever, longe dos holofotes, longe do barulho, longe de qualquer plateia que aplaudisse ou condenasse antes de saber o final. Era o tipo de transformação que não tem atalho. Era o tipo que só acontece. Um ano depois daquela terça-feira de novembro, a Elegance Modas havia sido rebatizada pela Rede Aliança Moda como Aliança Iguatemi, Ribeirão Preto, com uma identidade visual renovada e uma política de atendimento que Renata Campos havia desenhado pessoalmente, com uma cláusula no manual de conduta que dizia explicitamente:
todo cliente e todo colaborador, independentemente de função, vestuário ou aparência, deve ser tratado com o mesmo respeito e atenção. Renata havia emoldurado essa cláusula e colocado na parede do escritório que era seu agora, ao lado de uma foto que havia tirado no dia da inauguração. Ela, com o uniforme novo da loja, sorrindo, ao lado das vendedoras que haviam ficado. Kátia não estava entre elas. O Fundo Hélio Drummond havia formado, no primeiro ano, 62 mulheres, em cursos que iam de 6 semanas a 6 meses, e havia recebido uma doação adicional de uma cooperativa de trabalho doméstico de São Paulo, que havia sabido da iniciativa pelo jornalista que havia entrevistado Maria Aparecida para um portal nacional. O fundo havia começado a receber candidaturas de outros municípios da região, e Augusto estava preparando a documentação para ampliar o escopo de atuação. Jurema Oliveira dos Santos havia se tornado a gestora voluntária do fundo, função que ela exercia com a eficiência enérgica e o vocabulário direto que aplicava a tudo na vida, e que havia deixado o processo de seleção das bolsas notavelmente livre de burocracia desnecessária. Augusto Paranhos havia se aposentado oficialmente do escritório em agosto, mas continuava atuando como conselheiro jurídico voluntário do fundo, porque, como disse a filha que tentou convencê-lo a descansar de verdade, descanso não fica quem ainda tem o que fazer. Marcelo Bernardes havia sido condenado em primeira instância por omissão dolosa em inventário e estava aguardando julgamento de recurso. A sentença havia sido divulgada nas redes sociais pelo mesmo perfil que havia acompanhado o caso desde o início, com o comentário seco: "A demora da justiça é um problema real, mas a justiça, quando chega, também é real." Viviane Drummond Leal havia, no ano seguinte ao acordo, vendido o apartamento que tinha no Jardim Botânico e comprado uma casa menor num bairro residencial de classe média. Havia encerrado o contrato com a assessoria de comunicação. Havia começado, com o que restou do dinheiro da venda depois de todas as obrigações acertadas, um pequeno negócio de consultoria em moda para marcas locais, sem funcionários, sem espaço físico, trabalhando do próprio apartamento com um laptop e uma cadeira de escritório comprada numa loja de segunda mão. Não havia dado entrevistas. Havia, no entanto, feito uma coisa que ninguém esperava e que só foi sabida por acidente, quando uma das mulheres formadas pelo Fundo Hélio mencionou numa rede social. Havia enviado para o fundo, sem identificação no envelope, um cheque correspondente a 10% do valor que havia recebido na venda da boutique. O cheque havia chegado com um bilhete que dizia apenas: "Para que o nome dele continue fazendo o que ele sempre fez." Maria Aparecida ficou sabendo pelo Augusto, que ficou sabendo pela Jurema. Ela ficou quieta quando recebeu a informação, pois disse: "Deposita", e não falou mais nada sobre o assunto. Naquele novembro de aniversário de 1 ano, Maria Aparecida acordou cedo, como sempre, como havia feito a vida inteira, e foi até a cozinha fazer café. Enquanto esperava a água ferver, tirou a caderneta preta da gaveta onde a havia guardado depois do acordo e a abriu na última página com a anotação. A página onde estava o número que ela havia calculado sozinha numa noite de agosto, com base nos documentos que Augusto havia descrito. A estimativa do valor que seria destinado ao fundo. O número real havia sido um pouco maior. Ela fechou a caderneta, colocou-a sobre a mesa da cozinha e ficou olhando para ela enquanto o café ficava pronto. Depois, olhou pela janela. O quintal pequeno, o pé de limão que seu pai havia plantado décadas atrás, numa versão anterior daquela casa, o céu que estava começando a clarear no horizonte com aquela luz cor-de-mel que o interior de São Paulo tem nas manhãs de novembro antes do calor começar, pensou no Hélio. Pensou nele como sempre pensava, não com a tristeza pesada das primeiras semanas depois do velório, mas com aquela ternura serena de quem aprendeu a carregar a falta como se fosse parte do peso normal de existir. Pensou no sorriso largo, na ligatura do H com o E na assinatura, nas histórias que ele contava no quintal de Franca,
na forma como ele dizia seu nome, Cida, que fazia soar como se o nome fosse uma casa inteira. Ela serviu o café, sentou-se à mesa, colocou a mão sobre a capa da caderneta preta por um momento. Depois a levantou, foi até a gaveta e colocou lá dentro. Havia uma nova caderneta na mesa. Azul essa, nova, as bordas ainda intactas, as páginas em branco cheirando a papel. Ela a abriu na primeira folha, pegou a caneta e escreveu a data. Havia muito a fazer. A verdade não precisa de barulho para aparecer. Mas o trabalho, esse, precisa de todo o silêncio e toda a persistência do mundo. E Maria Aparecida Souza Ferreira Drummond, 55 anos, professora aposentada, faxineira de 8 meses, irmã de Hélio, gestora de memórias e plantadora de futuros, tinha os dois em abundância. Família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. E de bondade verdadeira, sem barulho, sem plateia, é a única coisa que o tempo não apaga.